Boa noite a todos e todas, todos do Instagram, do Facebook também. Mais uma vez estamos aqui com vocês para a gente conversar um pouco sobre espiritualidade no nosso café espiritual, que hoje tem um tema muito bacana, que é sou paranormal, né? O que é a paranormalidade? Como nós podemos nos dizer, ou então dizer que somos um paranormal? Primeira afirmação que eu vou fazer para vocês aqui, e é muito curioso, que aqui no nosso SEC, nós somos assim, o celeiro dos paranormais. Mas a primeira afirmação que eu vou fazer para vocês aqui é o seguinte, é que nem todo paranormal é um médium, mas todo médium é um paranormal. Todo médium ele é um sensitivo, ele é um paranormal. Ele tem percepções extrasensoriais, né? Mas o médium, na verdade, recebe a comunicação dos espíritos. Já o paranormal, ele pode não receber a comunicação dos espíritos, ele apenas ter reações anímicas, quer dizer, da própria alma dele. Gente, eu gostaria, primeira coisa, de dar boa noite a todo mundo e pedir encarecidamente que, se vocês estiverem com algum problema de áudio, tá, que me avise, por favor, de antemão, para que eu possa corrigir esse problema de áudio, tá certo? Semana passada nós tivemos um problemazinho de áudio, tá certo? Através do Instagram e tal, as pessoas me avisaram, então se vocês tiverem com algum problemazinho para escutar o áudio, por favor, avisem para que eu possa corrigir essa falha aqui já no momento, tá certo? No Instagram, principalmente, tá? Pessoal do Facebook, acho que não está tendo problema nenhum. Então, é só botar assim, tá ok, o som tá bom e tal, alguma coisa desse tipo, tá? Tanto no Facebook quanto no Instagram. Quem está acompanhando pelo Facebook e pelo Instagram, tá bom? Então, se puderem, deem um toque para mim. Então, gente, hoje o tema é esse. É um tema muito interessante, nós vamos estudar juntos. Eu vou fazer, ainda não consegui solucionar o problema das apresentações para apresentar simultaneamente no Instagram e no Facebook, as apresentações em slide, né? Mas esse tema de hoje é bem proposital, porque nessa próxima semana nós vamos estar lançando o nosso curso de paranormalidade. Tá? E o curso de paranormalidade é exatamente para a gente entender como funciona a nossa paranormalidade, o que é anímico, o que é mediúnico. Eu já soltei um vídeo, inclusive, no nosso canal, para poder divulgar o nosso curso. Tá? Vai ser um curso bastante interessante. Se vocês puderem, não percam esse curso, porque realmente é um curso que vai ajudar muita gente a entender o que é paranormalidade, a entender como funcionam os diversos tipos de paranormalidade, o que é mediunidade, os diversos tipos de mediunidade. Mais do que isso, entender a transcomunicação. Hoje, os aparelhos eletrônicos falando através, os espíritos falando através dos aparelhos eletrônicos, perdoem. Quer dizer, vai ser muito bacana, tá certo? Vai ser muito interessante. E se vocês puderem, sei lá, de certa forma, divulgar, né, falar para as pessoas, falar para, sei lá, para os amigos, né, e principalmente comentar sobre o que nós estamos fazendo, quais são as nossas intenções em relação ao curso, porque o curso vai ser muito bom, porque muita gente tem dúvidas sobre a paranormalidade. A primeira coisa que a gente precisa dizer é que paranormal não é anormal nem sobrenatural. Então, a gente vai definir logo isso de cara, porque realmente não tem a ver com anormalidade ou uma coisa sobrenatural. Tudo é extremamente natural e o que nós procuramos fazer é exatamente como paroxistas ou estudantes da paranormalidade ou cientistas da paranormalidade, do metafísico, tentar explicar o que vocês vão começar a entender de forma muito clara, muito simples, tá? Sem mistério nenhum, sem misticismo, e é essa a nossa ideia, é acabar com o misticismo nessa questão da paranormalidade. Gente, para poder começar bem a nossa live, né, eu escolhi aqui a Reza do Fogo,
também do grupo Ali Maria, quer dizer, do Ali Maria, que é o compositor, tá certo? E ele tem um grupo, tal, que é ligado à ayahuasca, à consagração da medicina da mata, né, que é a ayahuasca e tal. E o Ali Maria, ele é um compositor fantástico, maravilhoso, me parece que é do Paraná. Até hoje eu nunca descobri se ele é do Paraná realmente, mas me parece que é do Paraná, e ele toca músicas de rezo, que é um novo estilo de música, que são músicas maravilhosas. E eu vou tocar para vocês a Reza do Fogo, tá? Para a gente começar bem, inclusive até a gente dar tempo de todo mundo entrar na nossa live, né? Vamos lá, então é assim. Nessas horas que estamos diante do fogo, Deus convoca tudo e todos num momento de oração, para rezar e agradecer o dom da vida, nossa Santa Mãe querida, para sempre Pachamama. Os abuelos entoaram os seus cantos, os seus rezos, lindos sonhos dos antigos rituais. Ensinaram os mistérios dos tambores, o fogo dos rezadores, salve os nossos ancestrais. Nessas horas que estamos diante do fogo, Deus provoca tudo e todos num momento de oração, para rezar e agradecer o dom da vida, nossa Santa Mãe querida, para sempre Pachamama. Os abuelos entoaram os seus cantos, os seus rezos, lindos sonhos dos antigos rituais. Nos contaram sobre a dança dos planetas, sobre os povos das estrelas que iriam retornar. Nessas horas que estamos diante do fogo, Deus convoca tudo e todos no momento de oração, para rezar e agradecer o dom da vida, nossa Santa Mãe querida, para sempre Pachamama. Os abuelos entoaram os seus cantos, os seus rezos, lindos sonhos dos antigos rituais. Ensinaram os mistérios dos tambores, o fogo dos rezadores, salve os nossos ancestrais. Nessas horas que estamos diante do fogo, Deus convoca tudo e todos num momento de oração, para rezar e agradecer o dom da vida, nossa Santa Mãe querida, para sempre Pachamama.
Los abuelos entoaram os seus cantos, os seus rezos, lindos sonhos dos antigos rituais. Nos contaram sobre a dança dos planetas, sobre o pulso das estrelas que iriam retornar. Ela, 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 muito bonita a música, né? Música de rezo do Ali Maria, né? Um cara maravilhoso lá do Paraná, fantástico, muito boa música, tá? Então, gente, hoje nós vamos falar sobre paranormalidade, nós vamos falar sobre mediunidade, nós vamos falar sobre essa coisa que nós temos. É um dom, né? Não é um dom, é uma coisa normal, natural. Todos nós somos médiuns, segundo Kardec, sim, né? Todos nós temos de forma embrionária, de forma primitiva, a nossa mediunidade. Quer dizer, quem de nós não tem sensações mediúnicas, paranormais? Quem não sente um arrepio? Quem não sente uma sensação diferente, vez por outra? E isso aí termina chamando a nossa atenção, porque muitas vezes a gente nota, poxa, tivemos uma premonição, né? Vimos alguma coisa no outro que não deveríamos ver, ou que imaginávamos não ver no outro, né? Então, quer dizer, tantas coisas acontecem, existe muito mais entre o céu e a terra, já dizia William Shakespeare, do que possa imaginar a nossa vã filosofia. Então, William Shakespeare foi fantástico e fenomenal nessa frase que ele cunhou e que é maravilhosa, né? Porque, na verdade, sabemos muito pouco de nós, as nossas capacidades. E alguns defendem que, quando viemos aqui para a Terra, reencarnados, nós tivemos, assim, os nossos dons, na realidade, né? Dons, aspas, de perceber, de ler mentes, de entender o outro através do pensamento, e todos esses dons que são, assim, hoje chamados de paranormais, e que nós não conseguimos explicar cartesianamente, matematicamente, fisicamente, todos eles existiam ou existem em nós. Só para que a gente entenda tudo isso, né? A própria ciência diz que a nossa capacidade mental ela é utilizada em apenas 10%, o que significa dizer que nós temos potenciais extrasensoriais ou paranormais, tá certo? Que são desconhecidos por nós mesmos. Nós até desconhecemos esse nosso potencial, essa nossa capacidade de atuar no mundo extrafísico. Então, gente, eu vou começar a fazer as apresentações para vocês, tá certo? De todo o nosso material, um material muito rico, que para o pessoal do Facebook vai apenas aparecer aqui as imagens, tá certo? E para vocês eu vou falando passo a passo aqui no WhatsApp. Então, eu vou ficar agora virado diretamente para vocês, porque no Facebook o pessoal só está vendo mesmo as apresentações e escutando a minha voz, tá certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, né? O que é paranormalidade? Vamos lá, vamos entender a paranormalidade. Paranormal é um termo empregado para descrever proposições de uma grande variedade de fenômenos, cujas causas ou mecanismos não podem ser explicados pelo atual estágio do conhecimento científico e que são atribuídos a forças desconhecidas, em especial forças psíquicas, né? Forças que nós temos no nosso psiquismo. Como eu falei para vocês, nós somos dotados, seres humanos em geral, são dotados de capacidades fantásticas, fenomenais, e que muitas vezes a gente não sabe explicar de onde vem.
muitas vezes uma percepção, uma coisa que aparece, e vez por outra aparece uma pessoa extraordinária, né, que lê o pensamento do outro, que se comunica telepaticamente. Um outro dia eu estava falando isso, né? As mães, por exemplo, elas têm um dom telepático que é fantástico. Mamãe mesmo, todas as vezes que eu estou mal, que eu estou triste, que eu estou agoniado, que eu estou me sentindo angustiado com alguma coisa, ela diz: você está angustiado. Você tem alguma coisa? Eu digo: mamãe, eu não tenho nada não, mamãe, eu não tenho problema nenhum não. E ela diz: não, você tem. Então, todas as mães, de alguma forma, para com os filhos, né, por conta da ligação, primeiro a ligação espiritual, porque é uma ligação muito forte, e também a ligação e as conexões neuroquímicas, que são muito misturadas, né? Quando nós estamos sendo gestados, estamos dentro da nossa mãe, nós temos uma conexão química muito forte e uma conexão energética muito forte. Então, a própria energia da pessoa, ela transmite determinadas sensações para o outro. Parece aquela coisa dos gêmeos, né, que conseguem adivinhar pensamentos, conseguem inclusive dizer o que é que o outro está passando, o que é que o outro está sentindo. Então você veja que a capacidade paranormal, ela é uma coisa até natural. Quanto mais energeticamente a gente é conectado ao outro, mais nós sentimos. Daí surgem também vários aspectos, por exemplo, mas Wagner, é só quando a gente se sente bem com o outro? Não, não é só quando a gente se sente bem. Quando a gente se sente mal também, os cordões tóxicos que nós criamos com as pessoas, com pessoas que a gente tem relacionamento, com mãe, com pai, com irmãos, com pessoas do trabalho e tal, tudo isso gera uma conexão paranormal entre vocês, que são as conexões dos cordões energéticos, né, das energias que você criou e que você partilhou com o outro. E é fantástico isso, porque, assim, quando a gente diz assim, siga a sua intuição, né? Escute o teu guia espiritual. Teu guia espiritual te fala muito, porque aí já entra a parte mediúnica, né? Onde você está captando mensagens do além, muitas vezes intuições, pessoas que te falam coisas e que você precisa prestar mais atenção ao que essas entidades te falam, o que essas entidades te passam, tá? Então é muito interessante isso, porque essa paranormalidade não é uma coisa tão incomum. Eu achei muito engraçado que quando eu postei assim no vídeo, né, sou paranormal, e eu fiz uma divulgação, né, impulsionei a divulgação na nossa fanpage do Facebook, que é SEC, Centro de Expansão Consciencial. E aí tiveram duas pessoas que botaram lá uma gargalhada, né? E é interessante como as pessoas vivem tanto em Maia, tanto nessa ilusão do ter, né? Tanto nessa coisa muito conectada à matéria, que elas acreditam que isso é uma tremenda bobagem. E aí eu fico me perguntando qual é a bobagem. É você acreditar no que eu acredito, que nós somos espíritos eternos, imortais, que nós percebemos o mundo espiritual ao nosso redor, à nossa volta, né? Como Kardec, por exemplo, perguntou no Livro dos Espíritos, livro que foi publicado em 1857 pela primeira vez por Allan Kardec, Livro dos Espíritos. A pergunta 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos e os espíritos respondem. Kardec pergunta assim: os espíritos influenciam em nossas vidas? E os espíritos respondem prontamente a ele, dizendo assim: muito mais do que vós imagineis. Eles, muitas vezes ou frequentemente, vos dirigem, ou vos dirigem. Então, na realidade, os espíritos, seja do lado bom ou do lado mal, sempre estão nos passando intuição, o diabinho e o anjinho, que eu já falei aqui para vocês outras vezes, que a gente sempre escuta ou não. Isso é um fator sensitivo, um fator paranormal, um fator que nos chama a atenção. Nós vamos discutir muito isso no curso, tá, gente? Nós vamos fazer laboratórios direto no nosso curso de paranormalidade, vai ser um curso maravilhoso, porque nós vamos realmente discutir muito sobre todas essas paranormalidades, né? A audiência, né? A vidência, a clara audiência, clara evidência, a precognição,
a retrocognição, a telepatia, a telecinesia, nós vamos discutir tudo isso. E todas essas coisas estão muito inseridas no nosso dia a dia. Não é uma coisa do outro mundo, como muita gente imagina. Ah, meu, puxa vida, Wagner é um paranormal, né? Fulano é um paranormal. Ele disse que todo médium é um paranormal, como ele é médium, ele se disse paranormal. O cara só quer ser. Não, gente, todos nós temos paranormalidade, todos nós sentimos alguma coisa em algum momento, né? É aquela intuição, é aquela visão, é aquela coisa de dizer assim, puxa vida, eu não vou para tal local, porque se eu for, eu vou me estrepar, eu vou me dar mal e tal. Isso aí é uma paranormalidade, é uma sensibilidade com o mundo espiritual, quer dizer, todos nós temos, sabe, em determinado grau ou de determinada forma, todos nós temos essa paranormalidade. Seguindo aqui, o paranormal, ele é ao lado de, tá certo? Paranormal, ao lado da normalidade. Paranormal, ao lado da normalidade. Nem é anormal, nem é sobrenatural. Tá certo? Então, é ao lado da normalidade. Nem anormal, sobrenatural, porque as pessoas dizem, Wagner lida com o sobrenatural. Eu não lido com o sobrenatural. Eu lido com o altamente natural, só que eu não sei explicar tudo. Eu não consigo explicar para você matematicamente, fisicamente ou cartesianamente. Mas eu lido com coisas extremamente naturais, fazem parte de mim, fazem parte de você, né? Porque nós temos essa sensibilidade, nós temos essa noção do mundo espiritual o tempo todo. Passei na rua, fui ali, né? E tal, entrei numa loja, entrei numa fila, aí eu me sinto mal. Me encontrei com uma pessoa que energeticamente não bateu comigo, eu digo, nossos espíritos não se cruzaram, o que é isso? Né? É você percebendo a energia do outro. Você consegue provar matematicamente isso? Não. Muitas vezes você diz, meu espírito não bateu com o outro, não se encontrou com o outro energeticamente e eu não gostei de fulano de tal. Poxa, o que é isso senão uma percepção extrasensorial, quer dizer, além das tuas sensações, né, dos teus sentidos normais, né, a olfato, a visão, a audição, né, a percepção, né, da tua pele, o sentir, né, essa coisa vai além. Então eu olho para uma pessoa e digo, não bateu, as nossas almas não cruzaram. O que é isso? Se isso não é uma paranormalidade. Então nós temos isso, todos nós temos. E é extremamente normal. Não sei para você, mas para mim é extremamente normal. Porque muitas vezes a gente diz, eu não cruzei com fulano de tal, e depois aquela pessoa que você nunca viu na vida e tal, se realmente se demonstra uma pessoa péssima, uma pessoa tóxica, uma pessoa que não dá para você conviver. E você foi avisado desde o começo, você teve essa sensação desde o começo, você teve essa percepção extrasensorial, tá, gente? Vamos lá. Todos os fenômenos, na natureza, nós dividimos os fenômenos em dois, tá? Então, são fenômenos naturais, ambos, mas são os fenômenos normais e os fenômenos paranormais, quer dizer, ao lado da normalidade, tá certo? Então, a ciência, ela se dedica ao quê, gente? Veja, ela se dedica à paranormalidade? Não, ela se dedica à normalidade. O que é a normalidade? É provar tudo aquilo que é cartesiano, tudo aquilo que é matemático. E a ciência que se dedica à paranormalidade? O que é que ela? Quais são essas ciências? Por exemplo, o espiritismo, fundado por Allan Kardec em 1857, na França, em Paris, uma pessoa que era de Lyon, o nome dele original, o nome dele na real era Hippolyte Léon Denisard Rivail. E ele começou a estudar os fenômenos mediúnicos ou as comunicações que ele começou a perceber através dos espíritos. E ele começou a perceber que aquilo ali não era, sei lá, uma criação da cabeça de ninguém.
né? Uma mesa não podia falar, uma mesa não podia responder, porque eles utilizavam mesas para dar respostas com batidas, com toques e tal. E ele disse, puxa vida, como é que uma mesa se movimenta, né? E ele foi um cara, assim, altamente científico na questão de comprovar, de fazer perguntas, de experimentar. A ciência experimental, ele utilizou demais essa coisa de olhar, de verificar, de até averiguar o processo para ver se aquilo ali não era por exemplo, uma fraude, uma mistificação. Então, Kardec foi muito bom nisso, e ele foi atrás de todos os fenômenos, ele queria saber se aquilo ali realmente era real, ou se estavam mistificando, enrolando as pessoas. E ele descobriu que não. Existe o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro que foi publicado, que tem 1019 questões. Nessas 1019 questões, ele pergunta sobre tudo, sobre as coisas da vida, como o mundo foi feito, né, sobre para onde nós vamos, o que nós somos, qual é o nosso destino, para onde a nossa alma vai depois da morte, né, se nós renascemos. E aí ele saiu fazendo várias perguntas, vários questionamentos aos espíritos, e os espíritos respondiam, e ele fez uma metodologia, trabalhou com a metodologia científica dentro da paranormalidade, porque ele não conseguia provar isso matematicamente, mas ele fazia uma coisa muito interessante. Por exemplo, ele fazia a mesma pergunta aos espíritos que estavam respondendo em uma cidade, Paris, e também perguntava em outras cidades da França, da Inglaterra e de países vizinhos, tá? E as perguntas que eles faziam, as respostas que eram enviadas por carta, naquela época você tem que considerar, não existia e-mail, não existia WhatsApp, nem nada disso. Então, as perguntas eram enviadas em cartas seladas e eram respondidas em cartas seladas para ele. Quando ele abria as cartas, as respostas eram as mesmas sobre os questionamentos que ele fazia às mesas mediúnicas que estavam espalhadas por toda a França e por outros países circunvizinhos. Então, era uma coisa muito interessante. Então, uma das ciências que tratavam da paranormalidade era o espiritismo, ou é o espiritismo até hoje. Embora hoje em dia o espiritismo tenha tomado muito a faceta de uma religião, o que o espiritismo jamais foi religião. Essa tríade espírita, né, de ciência, filosofia e religião, o espiritismo sempre foi uma filosofia com experimentos científicos, tipo esse que eu terminei de falar para vocês em relação a Kardec, que leva à moral. Por quê? Porque os espíritos, quando começaram a responder, eles perceberam que os espíritos que realmente eram sérios, porque lá no mundo espiritual, gente, tanto quanto aqui, quem são os espíritos? São as almas dos homens que já se foram para o mundo espiritual. O que significa dizer que esses espíritos que foram para lá, tem bom, tem ruim, tem gente sem vergonha, tem gente que é ladrão, desonesto, prestidigitador, enrolador, né? E tem gente também de alto cabedal moral, de alto cabedal intelectual, e que pode nos transmitir, o que transmitiam desde aquela época, e hoje ainda transmite. Nós temos aqui no nosso SEC reuniões mediúnicas regulares, todas as quintas-feiras nós temos o estudo mediúnico, e nós temos, a partir das 8h30 da noite, os tratamentos das obsessões complexas através da técnica da apometria, as técnicas magísticas da apometria, e é fenomenal, tem cada coisa aqui que você fica de queixo caído. Então nós vamos, até inclusive no curso, discutir muito sobre isso, sobre as manifestações mediúnicas, e Kardec fez isso, tá certo? Depois, uma outra ciência que se dedicaram à paranormalidade foi a metapsíquica de Charles Richer, que era um médico francês, que foi prêmio Nobel da Paz, tá, na época dele, criador dos psi, né, da alma, né, da mente, do espírito. Ele, junto com outros, né, falaram sobre esse psi, que significa alma. E Charles Richer falava que a metapsíquica existia os dois padrões, né, que hoje nós temos como, por exemplo, a paranormalidade anímica e mediúnica, quer dizer, aquilo que vem da alma e aquilo que vem do espírito, tá certo? Nós temos os dois casos. Então, Charles Richer começou a observar que também os homens tinham a capacidade de perceber coisas por eles mesmos. Por exemplo, a audiência, ouvir espíritos, ver espíritos,
Isso é uma capacidade anímica, é uma capacidade que o homem tem de enxergar além da tridimensionalidade, a quarta dimensão, a quinta dimensão e por aí vai, tá certo? Depois você tem aí a parapsicologia, que foi cunhada por Joseph Banks Heine, um psicólogo americano e tal, e que trouxe várias coisas maravilhosas, entendeu? Só que só focava na questão, a questão da parapsicologia só foca nos fenômenos anímicos, quer dizer, da própria alma, nas capacidades do nosso próprio psique, da nossa própria mente em produzir determinadas coisas, como, por exemplo, a telecinesia, né? A pré-cognição ou a retrocognição, quer dizer, ver o passado ou ver o futuro, o que pode acontecer no futuro, é aquela coisa de dizer assim, olha, não vai para tal viagem, porque vai acontecer alguma coisa com você. Isso é uma pré-cognição, que às vezes não é o espírito que está ali dizendo nada, é você mesmo que, ao tocar na pessoa, através de um fenômeno chamado a psicometria, você toca na pessoa e sente o que é que vai acontecer com ela. Várias pessoas têm esse nível de paranormalidade, né? Ou esse nível de sensibilidade, onde ela observa o que vai acontecer no outro. Por exemplo, né, essa coisa da pré-cognição, ou então você vê o futuro e etc., as ciganas fazem muito isso, abrindo as cartas, olhando numa bola de cristal. A bola de cristal e as cartas são só um instrumento, uma ferramenta, que ao abrir, ele se conecta àquele amuleto, àquela coisa, àquela bola de cristal, e ao tocar nela, ele consegue enxergar melhor, por pura indução dele mesmo. Ele acha que aquilo ali ajuda, e ajuda, termina ajudando ele naquele processo de ver o futuro, de ver o passado, de enxergar as coisas e etc. Mas isso, a parapsicologia diz que é apenas produzido pela própria alma, porque nós temos a capacidade de telepaticamente conhecer o que está na alma do outro. Bom, é uma das teorias, e é uma teoria válida, e é uma teoria comprovada cientificamente, inclusive, tá? Mas tanto tem a coisa da própria alma, quer dizer, do ânimos da minha alma, como também tem os espíritos que se comunicam, e através dessa comunicação, me passam determinadas coisas que podem acontecer no futuro, ou que aconteceram no passado de uma outra pessoa, tá certo? Então, quer dizer, nós temos os dois casos. A parapsicologia só se dedicava a explicar aquilo que era anímico ou da própria alma. Depois você tem a psicobiofísica, que veio através do senhor Hernando Guimarães de Andrade, muito bom pesquisador, fantástico pesquisador, que viveu no século XX, né, até mais dos meados do século XX. Eu acho que Hernando Guimarães de Andrade deve ter morrido, desencarnado, aí na década de 80, se não me falha a memória. E ele vinha falando de novo a mesma coisa que o pessoal de Charles Richer falava, da metapsíquica, que era exatamente esse envolvimento das duas coisas. Tanto o mundo espiritual se comunicava, como nós temos também capacidades pessoais, intrínsecas, capazes de perceber o mundo espiritual. É fantástico isso. Depois você tem a psicotrônica, que foi muito desenvolvida lá na Rússia, para o lado da Rússia, né? Onde também existiam comunicações através de aparelhos eletromagnéticos, que os espíritos se comunicavam através dele. E aí, lógico, naturalmente, surgiu a transcomunicação instrumental, né, que veio através de tanto a cientistas alemães, austríacos e tal, que começaram a perceber que também os espíritos se comunicavam através de televisão, da televisão, do rádio e etc e tal. Hoje, se vocês procurarem, por favor, Wagner Andrade aqui não está inventando coisas, tá, gente? Vocês façam o seguinte, entrem no YouTube e coloca assim, transcomunicação instrumental. Você vai ver caras, pesquisadores como Clóvis Nunes, né, e outros expoentes da transcomunicação instrumental, como Sônia Rinaldi, por exemplo, são pessoas que se conectaram nessa questão da transcomunicação instrumental, e eles têm comprovação disso. Aqui mesmo no nosso SEC, nós fizemos já pesquisas em transcomunicação instrumental. Muitas vezes eu isolo um local aqui, nós temos um local completamente isolado, aqui atrás no SEC, que é a nossa sala azul, onde nós colocamos o nosso computador, abrimos
o áudio do computador e o processo de gravação, e deixamos ele gravando durante uma noite inteira num programa chamado Zara. Tá? Esse programa, ele pode ampliar as frequências mais baixas, numa edição de áudio, onde a gente amplia as frequências mais baixas dos mínimos, das mínimas impressões que o aparelho tem. E aí, ao ampliar isso tudo, nós descobrimos coisas fantásticas, como, por exemplo, alguns espíritos falando, se comunicando. Eu tenho várias gravações aqui de espíritos se comunicando através do meu computador. Foi gravado pelo meu computador. Eu já deixei também gravadores ultrassensíveis, tá certo? Ligados, conectados também nessa sala azul, onde não tem barulho nenhum, tá? E o gravador captou várias mensagens, vozes assim, aleatórias, tá, gente? Não é nada assim, uma mensagem completa, nem nada disso, né? Mas esses pesquisadores que eu falei para vocês, como Clóvis Nunes, Sônia Rinaldi, outros tantos, já gravaram mensagens completas, tá? Através da televisão, através do rádio, e hoje vocês têm aí uma cidade da Inglaterra que não me falha, se não me falha a memória, eu estou esquecido o nome da cidade agora, me perdoem, depois eu vou me lembrar. E nessa cidade, eles estão fazendo experimentos de materialização, de transcomunicação instrumental, um negócio fenomenal, um negócio maravilhoso, que nós vamos estudar no nosso curso também. Nós vamos fazer pesquisas sobre isso, nós vamos fazer gravações e experimentos com a transcomunicação instrumental, tá, gente? Então, os fenômenos são estudados pelos fenômenos naturais, são os fenômenos científicos, convencionais, ou os cientistas que pesquisam esse tipo de coisa. Então, os cientistas não corroboram, não assinam embaixo dessa nossa visão como paroxistas ou paracientistas, né, que estudam as ciências paranormais ao lado da normalidade. Então, os fenômenos paranormais são estudados pelos paracientistas ou paroxistas, tá? Que eu costumo dizer, é uma palavra estranha, né, gente? Paroxista, mas é uma palavra que define muito bem, porque nós somos paracientistas, ou ao lado da ciência, estamos pesquisando através da observação, da lógica, do que é realmente. Não, isso aí dá para a gente entender como uma coisa bacana, uma coisa normal, e uma coisa que a gente pode estudar. Então, é por aí que a gente faz esse estudo, né? E aí, vamos lá, o cérebro e a mente, né, gente? Então, no cérebro nós temos percepções sensoriais, quer dizer, o cérebro ele é material, é físico, é o hardware. E o extrasensorial, ele é captado pela mente, pelo pensamento. Então, lógico, os cientistas vão pesquisar o quê? O cérebro. E vão dizer que tudo isso que a gente sente são abstrações, coisas que não existem e tal, porque no cérebro não está contido nada disso que a gente disse que é paranormal, que é extrasensorial. Porque para eles, tudo que a gente sente, que a alma, por exemplo, e o meu pensamento, ele é um substrato do cérebro. É como se fosse um suspiro, alguma coisa que o cérebro produz. E que isso, a partir do momento em que a gente morre, isso cessa. Já para nós que somos espiritualistas, que somos universalistas, espíritas, umbandistas, né, candomblecistas, né, nós entendemos de uma outra forma, esoteristas e tal, entendemos de uma outra forma. O espírito sobrevive à matéria, vai para o plano espiritual, e essa mesma mente que hoje está aprisionada ao corpo, ela capta sim as impressões do mundo espiritual. Então, isso não é uma abstração, é porque realmente nós captamos essas visões do mundo espiritual, tá certo? Vamos lá. Então, vamos estudar os fenômenos, né? Nós temos os fenômenos normais e anormais, tá certo? Dentro do anormal não existe nada. Dentro do normal, nós não vamos captar uma tela psíquica ou então fenômenos que possamos definir como paranormalidade. Mas dentro dos fenômenos paranormal, ao lado da normalidade, nós temos os fenômenos anímicos, mediúnicos e medianímicos. Vamos definir bem? Anímico,
medianímico e mediúnico, ou anímico, mediúnico e medianímico. Quais são os fenômenos anímicos? São aqueles que os sensitivos ou paranormais sensitivos, que não são médios, têm. Hoje em dia, gente, é até muito difícil a gente definir isso e dizer que um sensitivo também, de alguma forma, não tem impressões mediúnicas ou não recebem mensagens mediúnicas. Eu vou contar uma história aqui para vocês de um cara chamado Edgar Cayce. Edgar Cayce, ele era um americano que era considerado médium, mas ele não era, na realidade, ele foi considerado médium depois, mas ele no começo ele era considerado sensitivo. E Edgar Cayce tinha uma coisa que era fenomenal, né? Edgar Cayce, ele encontrava uma pessoa e ele dava consultas disso, inclusive ganhava dinheiro, porque lá nos Estados Unidos não tem essa coisa de não ganhar dinheiro com a espiritualidade, eles têm essa liberdade de cobrar, né, pelos trabalhos mediúnicos e tal. E esse Edgar Cayce, ele era fantástico, cara. Ele, na realidade, ele olhava uma pessoa e ele via como se fosse sei lá, um equipamento de ultrassom. Ele olhava tudo que tinha dentro da pessoa, tá certo? E enxergava o que era que tinha, sei lá, se tinha algum órgão afetado, se tinha alguma coisa doente dentro da pessoa, tá, gente? E era maravilhoso isso. Até que um dia, tá certo, ele era sensitivo, considerado um paranormal sensitivo não médium. Mas aí, quando foi um belo dia, Edgar Cayce estava em seu consultório, que ele chamava de consultório, consultando algumas pessoas, e entrou uma moça muito pobre, de um daqueles bairros de Nova York, ele morava em Nova York, e ela entrou e disse que estava se sentindo incômodo, ele olhou para ela, viu os órgãos dela por dentro e disse a ela que ela precisava fazer uma cirurgia urgentemente, se possível, até naquela mesma semana. A moça, desesperada, disse, olha, eu não tenho dinheiro para pagar em uma cirurgia. Foi que, na mesma hora, quando ela ia já saindo, o Edgar Cayce chamou ela de volta e disse, olha, eu não sei o que é, mas tem alguma coisa me dizendo aqui, ao meu lado, quer dizer, já virou mediúnico, né? Ele começou a escutar os espíritos. Ele disse, essa voz que está me dizendo aqui do meu lado, diz que vai cirurgiar a senhora através de mim. Diz que a senhora pode deitar nessa maca, ele tinha macas lá, né, e tal, onde ele olhava as pessoas. A senhora pode deitar nessa maca e eu vou fazer uma cirurgia nos seus rins, que é para tirar isso que está acontecendo com a senhora. E a senhora deitou lá e ele foi utilizado pelos espíritos como médium de cura e conseguiu curar aquela senhora que estava com um problema renal. Então, veja só que coisa maravilhosa. Então, nem sempre a gente pode dizer que o cara que é sensitivo também não tem percepções mediúnicas ou os espíritos não se comunicam através dele. Eu costumo sempre dizer que aqui eu não separo muito as coisas, porque, puxa vida, os espíritos estão em todas as partes, como eu falei na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, os espíritos influenciam em nossas vidas, sim, muito mais do que vós imaginei, eles por vezes vos dirigem. Então, eles estão sempre nos dirigindo de alguma forma. Então, a gente não pode dizer nunca que os espíritos não estão juntos. Por exemplo, agora mesmo eu estou conversando com vocês e estou sendo influenciado pelos espíritos. Os espíritos estão falando através de mim. Então, de certa forma, eu como médium, tá certo? Eu sou um sensitivo, eu sou um paranormal. Estou até respondendo a questão que eu fiz. Sou um paranormal? Sou um paranormal, porque eu sou médium. Todo médium é um paranormal, mas nem todo paranormal é um médium. E aí, na paranormalidade, ou no animismo, nós temos o anímico objetivo e subjetivo. O objetivo é aquele que movimenta objetos através da força do pensamento, que é a telecinesia. Ou então ele faz a parapirogenia, que é exatamente tocar fogo em alguma coisa, através do pensamento ele olha e com a raiva dele ou com o sentimento dele ele toca fogo em alguma coisa. Mas é a força do pensamento dele que faz. E tem os sensitivos que são subjetivos,
que utilizam a telepatia, lê a mente da outra pessoa, sabe o que o outro está pensando. Não é um espírito que está dizendo a ele. Ele lê o pensamento. Tem também a psicometria, onde ele toca em alguma coisa. Por exemplo, tem uma série me parece que é na Fox, se não me falha a memória, que tem um cara que ele, ao tocar nas coisas, ele tem a percepção do que aconteceu ali naquele local. E tem várias pessoas, vários cidadãos e cidadãs americanas que são chamados de médios, que não são médiums. Eles são sensitivos anímicos, que ao tocar em qualquer objeto, eles sabem o que aconteceu com a pessoa daquele objeto lá. Inclusive até desvendando crimes nos Estados Unidos, já tem isso aqui no Brasil também, ajudando a polícia a descobrir determinadas coisas. São fenômenos paranormais, nós vamos discutir muito isso no curso, gente, muito mesmo, tá certo? Nós temos os fenômenos mediúnicos, que é um médium, que é um paranormal, que recebe a influência. Qual é a característica do médium, gente? Ele serve de intermediário entre o plano extrafísico, que é a espiritualidade, ou o plano espiritual, e o plano físico, o plano da Terra, tá certo? Então, ele é um intermediário, ele é como se fosse, sei lá, o mensageiro de tudo, tá? Ele transmite as mensagens através da psicofonia, que é a mediunidade que muita gente chama de incorporação, da psicografia e etc. E aí divide-se esses médiums em médiums de efeitos físicos e de efeitos intelectuais. Os de efeitos físicos, eles se utilizam, ou então através dele, através do ectoplasma dele, é estimulado as batidas, por exemplo, você está dentro de casa e você escuta uma batida na porta. Né? E muitas vezes nós temos aqui, inclusive, o tabuleiro Ouija, onde nós temos assim letras, tá? Depois eu mostro a vocês numa outra ocasião. E você toca no tabuleiro e com algumas pessoas entra em contato com os espíritos e os espíritos movimentam aquele objeto. Isso é uma mediunidade de efeito físico. Tem que ter um médium de efeito físico que doe ectoplasma e esse ectoplasma manipulado faz com que batidas, né? Faça transporte de objetos. Existem médiums que transportam objetos de um canto para o outro. Um dos que eram, inclusive, considerado sensitivo, era o Sai Baba. O Sai Baba, ele se concentrava e ele manipulava as energias como sensitivo, mas também com dons mediúnicos, e ele fazia aparecer o Viguti, que era a cinza dos vulcões da Índia. É um negócio fenomenal, fora do normal, na verdade. É um negócio maravilhoso, né? E o Sai Baba, né, também materializava objetos perdidos e etc. Era um transporte, ele não materializava. Ele tirava de um local e fazia aparecer no outro, rosas e tal. Os fenômenos mediúnicos, por exemplo, nas materializações, nas reuniões de Peixotinho, com a irmã Sheila, né, era muito interessante porque os espíritos, eles transportavam flores, pétalas de rosas e espalhavam na plateia, né? Cheiro de perfume, cheiro de rosas. Os espíritos se materializavam ali. Então, essas são as mediunidades de efeito físico. Eu só estou dizendo algumas delas, tá, gente? São mais de 50 tipos de médiums e mais de 80 variações de mediunidade, tá certo? De estilos mediúnicos, tá certo? Tem também a mediunidade de efeitos intelectuais, que é a vidência, a audiência e a psicografia, por exemplo. Tá? Ele coloca como vidência, como um efeito mediúnico, mas eu posso ter a clara evidência para poder transferir uma mensagem para alguém. Mas, para mim, vidência é um efeito de um sensitivo, de um paranormal não mediúnico. Ver o mundo espiritual é uma capacidade que eu tenho como sensitivo de enxergar o mundo espiritual. Não significa dizer que eu sou médium, tá certo? Mas eu posso enxergar estimulado pelos espíritos.
Eu, por exemplo, muitas vezes, estimulado pelos espíritos, eles se mostram na minha frente uma vez ou outra. Eu não sou um médium com vidência ou um sensitivo vidente, tá certo? Eu não consigo ver o mundo extrasensorial, mas muitas vezes os espíritos, para poder me demonstrar que está ali no local, eles passam por mim rapidamente, eles de soslaio, né, quer dizer, numa terceira visão aqui eu vejo os espíritos e tal, eu consigo enxergar a aura das pessoas, por exemplo, eu consigo olhar para o meu dedo e de forma desfocada ver como é que está a minha aura. Então, geralmente eu faço isso, eu não preciso dos aparelhos, né, que a gente utiliza muito os aparelhos de radiestesia para isso, para verificar energias, verificar auras. A gente vai falar sobre isso no curso também, tá? Vai ser bem interessante, nós vamos falar muito sobre isso no curso, tá? Nós temos também a audiência, que também eu considero uma capacidade medianímica, tá certo? E a psicografia, a psicofonia, eu colocaria aqui a psicofonia também, né? Porque a psicofonia é exatamente o espírito que vem e mentalmente, intelectualmente, transmite uma mensagem para que você transmita para outra pessoa, tá certo? A percepção extrasensorial, tá? E tem a percepção extrasensorial não é só um atributo humano, tá, gente? Inclusive, os animais e até as plantas têm atributos extrasensoriais. É incrível isso, mas tem, tá, gente? Então, você vê aí que a parte os gatos, né, sentem muito, os cachorros sentem muito, né? Nós temos aí exemplo de vegetais que sentem. Tem um exemplo para vocês, mas vegetal, Wagner, sente sim, é uma coisa impressionante, tá, gente? Essa percepção extrasensorial, ela tá nos vegetais também, tá? Por exemplo, quando você agrada uma flor, uma folha, uma planta sua, você vê que ela fica viçosa quando você conversa com ela, quando você chega perto dela, quando você se comunica. Mas quando você abandona, ela começa a murchar. E aí tem um caso muito interessante de uma dracena. A dracena é uma planta, né, onde o cientista, por acaso, descobriu, né, através de um alface, que ele começou a cortar, e ele percebeu que o alface, todas as vezes que ele ia colocar alguma coisa, o alface se contraía, como se estivesse se contraindo. E aí ele fez uma experiência com a dracena, onde ele foi e cortou com uma tesoura, tá certo? Determinada parte da dracena, e ele fez essa experiência em sala de aula. E ele percebeu, colocou uma tesoura na frente de um aluno, mandou o aluno pegar e mandou o aluno se aproximar da dracena. Quando se aproximou, com conectores ligados à dracena, a dracena gritou, né? Emitiu um som através de aparelhos que estavam conectados nela. Você disse, pô, como foi isso? Ele montou um aparelho que capta o som que a planta faz. É um experimento muito interessante. E aí ele percebeu que todas as vezes que alguém se aproximava com uma tesoura da dracena, a dracena emitia vibrações diferentes, como se fosse de pânico, né? E ele entregou essa tesoura a um aluno, depois de ter feito várias experiências, e desse aluno ter cortado uma parte da dracena. E aí ele disse que tinha acabado todo o experimento, etc. E todos os alunos passaram pela dracena. Quando chegou aquele que estava com a tesoura e que cortou um pedaço dela, a dracena emitiu a mensagem, provando com isso que as plantas também têm uma sensação extrasensorial, quer dizer, ela termina percebendo o ambiente, tudo que você transmite para ela. Gato, cachorro, nem se fala, né, gente? Que os gatos, cachorros e tal, os animais em geral, eles notam no teu campo energético, os espíritos, eles veem o mundo espiritual, eles percebem uma energia ruim. Quando uma pessoa se aproxima de você para fazer o mal a você, eles percebem imediatamente. Então, eles são muito sensitivos, são muito conectados ao mundo espiritual, ao mundo extrafísico. Então é muito curioso isso, porque a gente pensa que não, mas eles são assim mesmo, tá, gente? E aí, para definir aí a diferença entre paranormalidade e o sensitivo paranormal e o sensitivo mediúnico, você tem o exemplo aí de Chico Xavier, tá certo? E tem o exemplo de Uri Geller,
Eu não sei se vocês lembram de Uri Geller, mas era um sensitivo que tinha na década de 80, né, que ele entortava colheres, ele entortava garfos e etc e tal, apenas com a força do pensamento dele, e ele induzia você a entortar, mesmo à distância. Era uma coisa extremamente curiosa isso, tá, gente? E muita gente lembra desse Uri Geller naquela época, tá? Porque vivenciou essa época da década de 70, né? E foi uma coisa bem exponencial, uma coisa bem clara. Já um que é medianímico era o Chico Xavier. Chico Xavier tinha percepções mediúnicas e tinha percepções anímicas também. Ele era um sensitivo fenomenal, ele sentia tudo. Você chegava perto dele, Chico, por várias vezes, eu vou passar aqui para a parte direta aqui no nosso Facebook, Chico, por várias vezes, né, gente, demonstrou que sabia o que era que o outro estava pensando. Então, Chico, assim, por exemplo, você ficava na fila e ele dizia assim, tem um fulano de tal aí, fulano de tal que quer falar comigo. Quer dizer, ele nunca tinha falado com a pessoa, nem nada, tal. Mas, às vezes, era um espírito que se aproximava dele e falava para ele, e outras vezes não. Ele percebia a pessoa no campo mental dele, percebia que tinha uma pessoa querendo falar com ele. Ele ia lá e chamava a pessoa para falar com ele, para se comunicar com ele. Então, quer dizer, são essas coisas. E é isso que a gente vai conversar muito, gente, no nosso curso de paranormalidade. Vai ser um curso maravilhoso, onde nós vamos aí viajar muito na área da paranormalidade, da mediunidade, dos diversos tipos de mediunidade. Nós vamos fazer experimentos de transcomunicação instrumental. Nós vamos trabalhar muito com as percepções e entender quem é médio, quem não é médio, quem sente as coisas. Vamos trabalhar muito a questão da viagem astral, que nós falamos semana passada, né? Exatamente dessa coisa do desdobramento, porque isso tem muito a ver também com a nossa capacidade anímica de sair do corpo, mas que os médiums têm uma capacidade muito maior de sair do corpo, etc. Então, quer dizer, é maravilhoso tudo isso, estudar tudo isso, né? Entender tudo isso de forma completa. Gente, era essa a nossa live de hoje, o nosso estudo de hoje. Eu quero agradecer demais a vocês pela presença de vocês, tanto no Facebook quanto no Instagram, tá? Então, nós estamos aqui novamente ao vivo. Nós não tivemos muitas perguntas, então eu acho que as pessoas já mais ou menos conhecem a mediunidade e a paranormalidade. Quero deixar um grande abraço, um forte beijo no coração de todos vocês, desejar paz e luz sempre. Nessa próxima semana estaremos lançando o nosso curso, vocês vão ver, vai estar numa plataforma muito interessante, vocês vão poder acessar o curso e adquirir o curso, um preço muito interessante, vocês vão ver, tá certo? E vai ser muito bom ser professor de vocês durante 3 meses. Teremos uma aula todas as semanas, teremos salas no Facebook e no WhatsApp para discussões, também no Telegram para discussões. Nós vamos ter material em PDF, em PowerPoint, quer dizer, slides. Nós vamos ter os vídeos que vocês vão poder baixar e o melhor de tudo, o curso tem duração vitalícia, quer dizer, vocês vão poder entrar e fazer o curso quantas vezes quiser. Vai ser bem bacana, muito interessante. E eu espero que vocês estejam comigo nesse curso de paranormalidade. Vai ser muito gostoso trabalhar junto com vocês e passar todas as informações que nós temos para passar da forma mais concreta possível, sem misticismo, e trabalhando todas as técnicas. Principalmente a gente vai falar muito sobre a apometria, sobre as técnicas magísticas, nós vamos falar sobre a Umbanda, sobre o Candomblé, sobre a teosofia, né, sobre o esoterismo, vamos falar sobre todos os filósofos e todos os autores dessa área, desde Kardec, Helena Blavatsky e todos os outros, né, Ernesto Bozano, André Luiz, através de Chico Xavier, Robson Pinheiro, vamos falar de Wanderlei Oliveira, vamos falar de todas essas entidades que se comunicam conosco no nosso dia a dia aqui no SEC. Então vai ser bem gostoso essa comunicação e esse curso com vocês. Tá? Eu espero que esteja
acompanhado com vocês a partir do mês de abril, porque o curso vai ser lançado agora, mas nós só vamos iniciar, dar o pontapé inicial em abril, tá certo? Então, beijo forte no coração de vocês, paz, luz sempre, muito obrigado pela atenção de vocês. Querem entrar em contato comigo no 81998146555 no WhatsApp, tá? Fala comigo que a gente conversa mais lá, tá certo? Forte abraço, até mais.